O próprio corpo físico que te serve à experiência terrena depende de milhões de células microscópicas, trabalhando incessantemente. Por isso, vence o desânimo e evita a precipitação, tentando sempre um pouco mais de amor, e o amor, crescendo em ti, te responderá com o equilíbrio do corpo e a plenitude espiritual. Uma boa palestra a todos. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados. Os irmãos que estão chegando à nossa casa pela primeira vez, sintam-se abraçados por toda a espiritualidade que aqui já se faz presente, por todos os trabalhadores desta casa. Também sejam muito bem-vindos, irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. E vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e nos preparar para iniciar a palestra da noite de hoje. Irmão Jesus, Tu que é o nosso modelo e guia, te rogamos humildemente que esteja conosco em mais este pequeno momento, nesta casa de oração, para que possamos juntos, no processo de muita luz, de muita harmonia, rogar a Ti as bênçãos para a nossa saúde do corpo físico, para a nossa alma. Te rogamos humildemente dentro do nosso coração que Tu abençoe os irmãos que trazemos no nosso pensamento, no nosso coração, aqueles irmãozinhos que colocamos os nomes nos cadernos desta casa, aqueles que estão em atendimento espiritual. Te rogamos também as bênçãos para todo o nosso planeta. Com muita alegria, com muita luz, rogamos ao mentor espiritual desta casa, o irmão Francisco de Assis, meigo, sereno, aquele que praticou a caridade diante das pegadas e das palavras de Jesus. Rogamos a Ele a permissão para que possamos iniciar a palestra da noite de hoje com muita luz e com muita paz. Jesus, que sabe de todas as coisas, sabe tudo que aqui viemos buscar e tudo que precisamos. Confiamos nele, no Mestre Divino, o modelo e guia desta humanidade. Já que é por ele que estamos aqui, rogamos então as suas bênçãos para abrir a exposição da noite de hoje. Muita paz a todos, que assim seja. E hoje temos a nos brindar com a sua palavra o nosso irmão, nosso amigo, monitor e diretor dessa casa, Fábio Souza, que irá trazer para nós um pouquinho do seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, Fábio. Que Jesus abençoe o nosso irmão. Que assim seja.
Obrigado, Lércio. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão. Nessa noite que a gente percebe a casa cheia, que a luz do Evangelho possa aquecer os nossos corações. O tema de hoje, vida e propósito, baseado nos ensinos da doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus Cristo e todas as lições que possamos absorver. Antes de iniciar, conversava com um colega que a leitura da noite sempre casa com o tema. E ela dizia um pouco mais de esforço próprio na jornada do dia a dia. Um pouco mais de paciência nos momentos de provações. Pequenos atos, mas todos os dias se transformando em novos hábitos. E essa inspiração vem a calhar com a primeira frase da noite, atribuída a uma homenagem a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. A vida espiritual é única. Logo, quando falamos do momento em que estamos em aprendizagem no plano reencarnatório, a morte do corpo se faz certa. E não é só a nossa morte do corpo. Todos os animais, todas as plantas, tudo que foi criado por Deus no planeta tem um ciclo com uma inteligência, com um propósito. Conosco não seria diferente. No entanto, um passo à frente de estarmos de um animal que ainda não raciocina, de uma planta que se move por um instinto que é regulado pelo Criador. O ser humano é dotado do livre-arbítrio. Logo, se reconhece como indivíduo, percebe suas limitações, mas também o caminho que tem aberto a seguir, as novas possibilidades. E intuído através da sua consciência e do assunto que nós vamos trazer mais agora à frente, ele decide como caminhar no seu caminho, como seguir a sua jornada. Nesta pequena frase temos um resumo da vida e do propósito, dos fundamentos do Espiritismo, de uma forma muito clara, acessível ao conhecimento, ao entendimento de cada um de nós. Quais são esses fundamentos? O primeiro deles, a evolução do espírito através da reencarnação. Pois a jornada do espírito rumo à perfeição não é demarcada com uma, nem com duas, nem com 3 reencarnações, nem com centenas. Não sabemos, porque, como dizíamos, a cada decisão, a cada impulso de um novo hábito positivo, a cada aquisição do saber, estamos a nos desenvolver e diminuindo a distância que temos da criação, da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Por isso, não existe determinismo no processo reencarnatório no sentido de quantidade. Existe sim uma lei da qual nenhum de nós escapa, que é reencarnar, que é o modelo da justiça divina para conosco. Se fosse diferente, qualquer um de nós que estivesse atravessando uma dificuldade, que estivesse acima das nossas condições, ou então que tropeçássemos nos desafios e nos tornássemos rebeldes à lei dos homens e à lei de Deus, estaríamos então condenados a esse sofrimento eternamente. Pela justiça divina,
através do mecanismo da reencarnação, após nós nos depararmos com a nossa própria consciência, entendemos que poderíamos ter feito melhor, que algumas oportunidades foram perdidas, pedimos um novo crédito, uma nova oportunidade de estarmos entre os nossos irmãos novamente, refazendo os laços que até então foram rompidos e desenvolver aquelas faculdades da inteligência e da moral que nos aproximam de Deus. Nesse sentido, o objetivo da reencarnação, conforme a questão 132, é uma imposição de Deus, mas que tem como objetivo nos trazer a perfeição. Para uns é expiação, para outros uma missão, porque conforme a classificação que Allan Kardec apresenta no Livro dos Espíritos, nós estamos taxiando na Terra em diferentes classes. A maioria pertence a uma classe dos espíritos imperfeitos, como todos nós, que estamos buscando alcançar a segunda classe, que é a dos espíritos bons, para um dia, mais à frente, alcançarmos a classe única dos espíritos puros. Nesse sentido, como estamos a nos desenvolver individualmente, é possível que ao atravessarmos desafios, entendamos que a nossa vida está cheia de muita provação, de muito desafio. No entanto, para aquele que já percorreu um pouco mais da jornada, que já foi experimentado nesses desafios e que venceu, quando reencarna, vem mais em formato de missão do que expiação. Vamos ver mais à frente alguns exemplos de espíritos da nossa geração que venceram um bom combate e deixaram um legado para todos nós. E se observarmos, tem muitos outros ao nosso redor contribuindo, mas que às vezes, por força da pressa ou da falta de atenção, não percebemos. E a lei do progresso. Então, se o espírito progride sempre, independente se está encarnado ou desencarnado, é porque ele atende a essa lei universal, uma lei natural, que é a lei do progresso. Cada ser contribui na obra do nosso plano com um objetivo. Os animais servem até de alimento, mas também pertencem a um ecossistema que mantém outras espécies dependentes deles num equilíbrio perfeito da natureza divina. Assim, o homem, como ser dotado de razão, tem condições de dominar o planeta, no entanto, respeitando os limites que o progresso nos traz. Mas se restar uma dúvida quanto ao progresso constante da lei natural, e nós observarmos a questão 781, na qual Kardec indaga: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Então, se o homem é dotado de razão, domina as espécies inferiores, no sentido dos animais, das plantas, de o que eles têm acesso no planeta, é possível? E a resposta é não. Mas às vezes entravá-la por um período de tempo. Nós podemos entravar o nosso desenvolvimento por um período de tempo. Retroagir? Não. Mas podemos deixar de fazer nesse instante a escolha mais acertada que a nossa inteligência permite: praticar o bem
nos desenvolver, fazer ao próximo o que gostaríamos de receber, que é a máxima que Jesus utilizou para resumir todas as leis e os profetas. No entanto, quando não estamos despertos dessa condição, muitas vezes escolhemos esperar um pouco mais. Talvez não mergulhar profundamente num assunto que provoque a nossa mudança íntima, com receio de ter que se esforçar um pouco mais, abrir mão de algumas coisas. Mas nós que somos estudiosos da doutrina espírita sabemos que mais cedo ou mais tarde, pelo amor ou pela dor, todos nós iremos rumar o caminho da evolução, porque a marcha do progresso o homem não pode reter. Nesse sentido, nós, para percorrermos esse caminho da evolução espiritual, temos obstáculos e temos desafios. É natural. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui reunidos. Estamos buscando esse caminho na nossa vida. Mas qual o maior obstáculo ao progresso? Palavras resumidas: o orgulho e o egoísmo, e todos os derivados desses dois males que são barreiras no atraso do nosso avanço. Na questão 702, o instinto de conservação é uma lei da natureza? Por que eu trouxe essa questão? Porque muitas vezes o egoísmo que nós temos hoje, ele não é simplesmente oriundo de uma escolha de um momento, de uma situação. Não quer dizer que nós somos egoístas, ou que eu sou egoísta, por uma ação, por essa vida de presente. O mecanismo da conservação, que também é uma lei natural, ele tem um fundamento em fazer com que todos os seres da criação permaneçam com o seu objetivo traçado e com a vida latente, para poder fazer então a obra, a nossa parte na obra divina. Exemplo: quando nós pegamos a época da Piracema, que é quando algumas espécies de peixes sobem os rios para se procriar logo a nascente de onde surgiram. Eles enfrentam correntezas, quedas, passam por pedras, predadores, como a gente pode ver em muitos documentários. Alguns deles ficam pelo caminho, mas estão buscando chegar lá no local apropriado para que as suas sementes possam produzir novas espécies. E quando termina esse ciclo, eles morrem. Assim funciona com os animais, assim funciona com os seres humanos. Nós temos um propósito de vida que diz muito na nossa consciência, e quando estamos fazendo algo que está fortalecendo o nosso desenvolvimento, e outras vezes o recado vem como: isso não está ficando bom, isso pode melhorar. Nessa questão, eu quero dizer que um instinto natural que tem todo ser é uma inteligência primitiva que, na medida em que nós fomos evoluindo, nós vamos tornando ela apenas uma lembrança. Nós não vamos tomar ações achando que, se não formos nós que decidimos, nós vamos perder a nossa vida, ou que vai faltar o nosso alimento, ou que nós não vamos encontrar outras oportunidades. Porque muitas vezes, agindo pelo instinto da conservação, nós brigamos por coisas que não têm valor duradouro. Às vezes discutimos por coisas que não fazem sentido. Basta nós refletirmos depois de uma reconciliação, ou depois de um aperto de mão na qual se refez uma amizade.
Quando passa em revista a mente e lembra o motivo daquela discussão, parece que foi uma brincadeira. Não faria sentido perder uma amizade por algo tão pequeno. Dessa forma, nos desafios da nossa evolução, nós passamos por provas e expiações, que são dificuldades ou oportunidades para o nosso aprendizado. Depende de como significamos elas. Exemplo: para quem está começando o estudo, para quem é jovem, às vezes acordar de manhã cedo, sabendo que naquele dia tem uma avaliação a ser respondida, uma prova, pode não ser agradável, porque na infância não conseguimos entender a extensão do benefício que o conhecimento vai nos trazer. Logo, para os pais, para os educadores, que sabem que aquele conhecimento que está sendo aplicado vai tornar ele um adulto apto para diversas profissões, para ser alguém mais responsável, para ser alguém próspero, ele sabe que isso faz bem e por isso se sacrifica em manter essa educação, esse conhecimento. Assim também somos nós, quando estamos na infância da nossa maturidade espiritual, muitas vezes decidimos nos afastar de certos compromissos com a justificativa de que eu não preciso disso nesse momento, ou isso é demais para mim, eu posso esperar um pouco mais. No entanto, o pai que olha do alto e que sabe que as virtudes, a inteligência e a moralidade, na qual a gente aprende praticando e não apenas lendo, vai fazer com que nós futuramente, porque a vida é imortal, possamos gozar de um lugar de paz, de uma consciência tranquila pelos nossos próprios esforços em domar as nossas más tendências. É nesse sentido que o ponto de vista que está melhor trabalhado no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, vem nos alertar da importância do ponto de vista na qual nós nos posicionamos. Porque se imaginarmos que a nossa vida é passageira, que os esforços que empregamos em nós mesmos em tolerar, perdoar, colaborar, servir aonde estivermos, vai contribuir com a nossa evolução e com uma tranquilidade de consciência, nós aproveitamos melhor as oportunidades da vida encarnada, fazendo as amizades quantas mais possíveis e desfazendo mal entendidos, para que quando nós passarmos para o mundo natural, que é o mundo espiritual, tenhamos apoiadores e não opositores, porque da forma como nascemos, chegamos nu e não sabemos quem nos segura a primeira vez, que não é o pai, que não é a mãe, que não é um parente, é alguém que está prestando um serviço, é aquele que te segura, não te deixa cair a primeira vez, depois vai para o colo da mãe. Sabendo disso, ao desencarnar, também esperamos sermos recebidos por os nossos conhecidos, mas muitas vezes são por outros na qual tivemos um bom convívio, na qual aprendemos juntos e que nos velam por nós, nos protegem e nos ensinam. Com esse pensamento, eu trago para a nossa reflexão que o esforço é pessoal, é meu, é seu, é nosso.
A evolução de cada um depende unicamente de nós. Lógico que sozinho nós não conseguimos, mas a mudança íntima nós temos que conseguir sozinhos, nos apoiando nos bons exemplos, aproveitando o convívio familiar, que é a primeira célula na qual nossa programação diz que ali o respeito, a admiração, o companheirismo, o abrir mão, às vezes, da nossa própria vontade em benefício do coletivo, da célula menor da sociedade que se chama família, vai contribuir com a nossa evolução pessoal. Então, muitas vezes, a gente precisa refletir que 100% das ações que demandam a nossa atenção, elas vêm até nós com um propósito, e é um propósito positivo. Os desafios são para nos tornarmos mais fortes. Observe que uma criança que dá os primeiros passos, ela cai de joelhos, ela rola no chão, mas ela levanta imediatamente e continua o seu esforço em andar, em se desenvolver. E isso é os pais que estão ali dizendo para ele levantar? Não, os pais estão ali correndo até para ver se ele não vai se machucar. É a lei do progresso agindo em nós. Então, por que depois de adultos nós não continuamos com a mesma garra, a mesma vontade, diante de um tombo, se levantar imediatamente, entender que aquele esforço é para me deixar mais forte, para me andar mais longe, para me olhar para o alto? Nesse sentido, os meios para a melhoria começam pelo autoconhecimento. O autoconhecimento não é saber o que eu gosto de me alimentar, o esporte e que eu pratico, a viagem que eu quero fazer. Não, não é isso. O autoconhecimento é mergulhar dentro do nosso saber interno, que se chama consciência, que lá tudo que nós conseguimos absorver da lei divina está contido, e a cada ato da nossa vida que merecer uma reflexão em melhoria, que nós possamos consultar diariamente, como na questão 919. Passar em revista, verificar se não ficamos de fazer nenhum compromisso com alguém, se a oportunidade de praticar o bem apareceu e nós escolhemos não fazê-lo, se precisamos resolver algo e ainda faltou vontade, consultar a Deus, especialmente o nosso anjo de guarda, para que Ele nos auxilie, porque Ele tem uma responsabilidade também, nós não estamos sozinhos. Esse exame de consciência, ele é o antídoto contra o maior obstáculo ao progresso, que é o orgulho e o egoísmo. Então, o antídoto contra o orgulho, a humildade. Não sei, quero aprender, errei, me perdoe, me auxilia a fazer melhor. Do egoísmo, a caridade. A caridade, como o Espiritismo esclarece a sua amplitude, como Jesus prescreveu, a benevolência para com todos. Todos merecem a nossa benevolência, porque nós também precisamos. Enquanto não somos perfeitos, nós precisamos da benevolência de todos os nossos irmãos. A indulgência contra aquelas falhas que às vezes nós percebemos no outro, mas que também pode ser um reflexo nosso camuflado, porque nós só falamos daquilo que entendemos. Logo, se julgamos alguém, é porque desse conhecimento nós temos prática ou já passamos por ela. Do contrário,
alguém erraria na nossa frente, o máximo que nós faríamos é oferecer uma ajuda, mas não julgar. Quando julgamos, cuidado, pode ser um reflexo. E a caridade, além da benevolência e da indulgência, o perdão das ofensas. A caridade no nosso dia a dia, não sendo aquela tradicional de doar algo, dar algo que seja material, é aquela que fala da atenção ao próximo, e o próximo pode estar em casa, mas pode estar no trabalho, mas pode estar numa fila de banco, ou pode estar naquele devedor, naquele credor, ou seja, nas nossas relações. O respeito, a consideração e a empatia fazem com que essa caridade de solidária, irmã da fraternidade, deixe a nossa vida mais suave, deixe o nosso fardo mais leve. Porque nós não estamos sozinhos, nós contamos nesta jornada com os espíritos. E os espíritos somos todos nós. E também aqueles que não estão entre nós com a vestimenta da carne. Na questão 459, Kardec questiona a espiritualidade superior, perguntando da influência dos espíritos em nossos atos e vida. E ele fala que muitas vezes é muito mais do que nós possamos imaginar. Porque nem todos os pensamentos que nos ocorrem são nossos. Em especial, quando pedimos por um conselho e não processamos imediatamente, mas ouvimos uma voz como se alguém falasse na nossa mente, possivelmente o nosso anjo da guarda está ali, pronto a nos orientar. Que nós possamos estar atentos para poder receber o conselho das boas resoluções, fazer as boas resoluções, porque o nosso anjo da guarda, ele é de uma ordem superior. Ou seja, para que alguém seja orientado, o orientador tem que conhecer mais. E quanto às orientações diretas para o nosso crescimento, muitas vezes nós podemos duvidar se aquele é um bom posicionamento, um bom pensamento ou não. É possível, quando ainda nos restam dúvidas, quando ainda temos algo a aprender sobre determinado assunto, nós questionarmos qual é o posicionamento correto. Esse pensamento é bom, esse pensamento é mau? E aí os espíritos vêm dizer na questão 464 que existe um discernimento que dificilmente vai falhar para qualquer ser humano. Pergunte se aquele pensamento, se aquela decisão fosse feita para você, se você gostaria. Se você aprova, se esse assunto com essa iniciativa viesse para você, então você pode praticar, porque é um bom pensamento, vai ser uma boa ação. Mas se você reprovar em você como receptor dessa ação, provavelmente você não deve fazer isso para o teu próximo, porque a gente gosta de receber do próximo aquilo que gostaríamos de dar. E seguindo com os exemplos inspiradores e ensinos reveladores que eu falava no início, nós somos uma geração privilegiada, porque além de nós termos uma doutrina toda renovada, menos de 200 anos, atualizadíssima em diversas línguas, com revisões fantásticas, nós temos exemplos no Brasil, não é no mundo, mas no Brasil, de pessoas que viveram uma vida de entrega, mostrando para nós que vale a pena seguir os passos de Jesus. Estou falando aqui
mas tem muitos outros, mas estou falando aqui do meio espírita, Chico Xavier, Divaldo Franco, que entrega, que obra, e não é algo que a gente lê nos livros, é algo que muitos de nós aqui teve a oportunidade de estar pessoalmente com um deles, que ainda tem todos os materiais na internet para consulta, que se fôssemos sair do nosso estado e visitar Minas, Bahia, vamos encontrar as obras físicas onde eles trabalharam há pouco tempo. Então olhe que grandiosidade, que exemplo inspirador que nós temos. Não é todo mundo que tem uma grandiosidade literária e de exemplificação como a doutrina espírita. Todos estamos em evolução, mas esses exemplos que a gente traz realmente são muito grandiosos. E eu trago também as lições do Cristo, que à medida que nós vamos nos aprofundando no Evangelho, nós vamos ressignificando e vamos buscando mais conteúdo nas parábolas do Cristo. Eu trouxe uma delas que é muito conhecida, a do filho pródigo, que é a história que fala do filho mais novo, que na sua mocidade e num ímpeto de conhecer as coisas do mundo, pede ao pai uma herança para poder aproveitar a sua juventude. E então ele aproveita por certo tempo, mas cai na perdição, perde os seus bens e tenta retornar para casa. Mas nesse período ele sofre por não ser acolhido, ele passa por patrões que lhe negam o alimento a ponto de ele ter que se alimentar como os animais. E quando ele retorna à casa, o pai manda que busque uma túnica para ele, que prepare um banquete, que o que estava perdido foi encontrado. E aí as lições que nós trazemos geralmente é a do perdão, a do arrependimento do pai e o arrependimento do filho. No entanto, quando estudamos sobre a luz da doutrina espírita, esse conceito se amplia. Porque tudo que está aqui no mundo material também se reflete no mundo espiritual. Então, quando nós estamos na infância da nossa trajetória de evolução, muitas vezes não nos tornamos aquele filho juvenil que recebeu um corpo saudável, que recebeu oportunidades, mas que enxerga o mundo com as suas promessas e as suas modas como algo tentador e que nos chama a deixar o compromisso, evitar o equilíbrio e cair na experimentação. Quantos jovens, quantos adultos já passaram por essa rotina e ao experimentar percebem logo cedo que aquilo realmente não alimenta a alma, que é uma fuga, um preço alto que se paga por um benefício muito curto. E logo vai a saúde, vão os recursos, até que a pessoa, na dificuldade, percebe que é hora de retornar ao Pai. Essa hora de retornar ao Pai, muitas vezes a gente tem que olhar do alto. Não é retornar para o Pai aqui encarnado. Muitas vezes somos chamados antes da vida findar-se, o plano que foi traçado. Muitas vezes somos acometidos por uma doença que nós criamos, por uma fatalidade, numa imprudência, por não aproveitarmos as oportunidades de ter uma vida mais equilibrada, desencarnamos mais cedo.
e aí voltamos ao Pai. E o Pai, sendo justo e bom, Ele não condena os seus filhos à eternidade de sofrimento. Nós não sabemos as circunstâncias inúmeras que podem ocorrer ao desencarnarmos, como que vamos ser recebidos, aonde, de que forma. Mas sabemos que, sendo Deus justo e bom, Ele há de ter piedade por cada um de nós, especialmente esses que erram mais. E aí somos convidados a um não julgamento. Não julgamento como conhecemos. Você errou, você é pecador. Não é isso. Somos convidados a revisarmos a nossa consciência, aquela que guarda todas as nossas experiências. E vamos sendo convidados a refletir sobre aquilo que poderíamos ter feito, aquilo que fizemos e aquilo que não fizemos. Imediatamente a gente linka esse proceder com o filho pródigo quando chega ao pai e diz: Pai, me trata como um dos teus empregados, porque eu não mereço ser chamado de teu filho. Mas Deus não faz isso conosco. Deus nos permite que numa próxima reencarnação, depois de entendermos o nosso objetivo diante da obra divina, possamos retornar e continuar numa oportunidade de crescimento. Então, meus amigos, esse é apenas um ponto de vista de uma parábola muito conhecida. Imaginem a riqueza que tem no Evangelho, na experiência que Jesus deixou para nós e que foi registrada. Quanto mais nos aprofundarmos, mais teremos subsídios para decidirmos melhor, para conduzirmos a nossa vida com mais leveza e alcançarmos a nossa evolução. Então, resumindo a nossa mensagem da noite, a evolução do espírito é constante, seja encarnado ou desencarnado, estamos sempre aprendendo. A superação do orgulho e do egoísmo são condições primordiais para que essa evolução ocorra, para que o entrave não aconteça na nossa vida. O antídoto, a humildade e a caridade. Mas para nós utilizarmos desse antídoto, precisamos de conhecimento, especialmente conhecer a nós mesmos. Por que reagimos de tal forma? Qual foi o gatilho que me fez pensar daquele jeito e falar aquelas coisas? O que me faz sorrir e o que me faz chorar? Contamos ainda com o auxílio dos espíritos protetores. E muitas vezes não se limita ao nosso anjo da guarda, porque assim como nós entramos na sociedade e fazemos amizades com rapidez quando percebemos que aquela pessoa é agradável, assim os espíritos também fazem conosco. Ao perceber que nós estamos numa boa conduta, os bons espíritos se aproximam. Ao perceber que nós estamos num caminho turbulento, os espíritos que também comprazem com essa vibração se aproximam. Inspiração de exemplos transformadores temos que buscar sempre, especialmente Jesus Cristo, e as práticas diárias para o progresso, conforme a questão 919 recomenda. Passar em revista os nossos atos, as nossas decisões, os nossos compromissos e rogar a Deus que nos dê força, vontade, que aí é a nossa parte, de acordar de manhã cedo com a inspiração para resolver os nossos compromissos. Irmãos, muito obrigados, que nós possamos continuar numa semana abençoada sobre a luz do Espiritismo com o apoio do Cristo. Que assim seja.
Vamos então primeiramente agradecer o nosso irmão Fábio pela explanação, pela reflexão da noite. Que bom lembrarmos, das palavras de Jesus. Que bom sabermos as palavras que o Mestre já recitou aqui para nós, que não somos deste mundo, que temos um outro plano, que temos um novo lar. Que bom sabermos destes aprendizados para que a nossa caminhada fique um pouquinho mais leve. Para encerrar a explanação da noite, sugerimos a todos que possamos fazer uma breve oração em nome de Jesus e rogar a Ele para que essas palavras aqui passadas a nós possam ser o nosso caminho da caridade, que possamos levar essa reflexão, possamos aplicá-la em nosso dia a dia, em nosso lar, na nossa vida, para que sejamos esse filho pródigo do nosso Pai, que possamos repensar a nossa caminhada feita até o momento. Ainda temos uma longa jornada pela frente. Que o amigo Jesus, junto do nosso anjo guardião, do nosso amigo espiritual, que é um amigo superior, como comentou o nosso irmão Fábio, possa estar sempre junto de nós. Que possamos aplicar primeiramente todas essas palavras, esse conhecimento ao nosso coração, a nós mesmos, lembrar que o próximo que está junto de nós, no nosso lar, no nosso trabalho, também é merecedor desta caridade. Que possamos fazer a eles ou a ele tudo aquilo que gostaríamos que ele fizesse a nós. Deus, que é o nosso Pai, que nos deu seu Filho Jesus como modelo e guia a nos preparar o caminho, sabe de tudo que precisamos para nos melhorar. Temos em nossa doutrina o tão aconselhado BIP, que é a benevolência, a indulgência, o perdão, e muitas vezes ainda julgamos o nosso irmão, esquecemos que estamos juntos nesta caminhada. Que possamos aproveitar essa doutrina esclarecedora que consola cada um de nós, para que possamos entender que somos todos irmãos em Jesus, filhos de um mesmo Pai, que precisamos desta benevolência, dessa indulgência, deste perdão, e que este perdão seja primeiramente para nós, para que possamos fazer a nossa reforma, caminharmos um pouquinho diferente, com mais amor, e que este amor seja levado em todos os momentos das nossas provas, das nossas expiações, quizá um dia na pátria espiritual possamos retornar a este orbe com uma missão de auxiliar, mas lembramos que somos espíritos eternos, que estamos aqui aprendendo a cada dia, que ainda somos de um plano inferior, mas com um pensamento e um coração muito grande e queremos melhorar. Rogamos então a Jesus para que possamos encerrar a explanação da noite, pedindo a Ele por esta caridade, que o nosso anjo guardião possa estar junto de nós em mais essa semana, que possamos ter mais essa oportunidade de nos melhorarmos, de efetuar as nossas reformas, pois que a nossa caminhada ainda requer muito de nós. Agradecemos ao mentor espiritual desta casa, o irmão Francisco de Assis, ao nosso anjo de guarda,
a Deus e a Jesus por esta oportunidade. Com essas palavras, queremos agradecer a todos os irmãos, agradecer ao nosso irmão Fábio e pedir a Deus e a Jesus que abençoe a todos nós. Muita paz a todos e que assim seja. Uma ótima semana.